Quimera Audiolivros apresenta Os Mistérios do Karma e a Sua Superação. Um livro de Annie Besant. Quarta parte. 2 pontos mais. 1. Às vezes, os estudantes se perturbam, porque cedem em sonho a um vício que consideravam dominado, ou sentem o despertar de um desejo que já acreditavam extinto. O conhecimento destruirá o problema. Num sonho, o homem está em seu corpo astral, e um despertar do desejo, fraco demais para causar vibração material, física, causará uma vibração na massa astral. Se o sonhador resistir, como depressa o fará, se determinar a fazê-lo, o desejo cessará. Mais tarde, ele deveria se lembrar que esse desejo terá deixado por algum tempo exausto o corpo astral, que antes fora usado no momento em que o desejo surgiu, mas que agora, pelo desuso, está em processo de desintegração. Pode acontecer que o corpo astral seja temporariamente vivificado por uma forma desejo passageira, causando, assim, vibração artificial. É coisa que pode acontecer a qualquer homem, esteja ele dormindo ou acordado. Trata-se apenas do movimento artificial de um cadáver. Que esse homem o repudie. Você não vem de mim. Saia daqui, e a vibração cessará. 2. O guerreiro que está combatendo o desejo, não deve deixar que sua mente se fixe em objetos que despertem esse desejo. Nisso também o pensamento é criativo. O pensamento acenderá o desejo, e o transformará em vigorosa atividade. Do homem que se abstinha da ação, mas gozava o pensamento, Sri Krishna disse, severamente. Esse homem iludido é o que se chama de hipócrita. Alimentados pelos pensamentos, os desejos não podem morrer. Irão tornar-se mais fortes pela repressão física, quando alimentados pelo pensamento. É melhor não lutar contra o desejo, é preferível fugir dele. Se aparecer, volte a mente para alguma outra coisa, para um livro, para um jogo, que seja, ao mesmo tempo, atrativo e puro. Combatendo, a mente se apega a ele, e assim alimenta-o e fortalece-o. Se você perceber que o desejo tende a acordar, tenha algo à mão, a que possa recorrer imediatamente. Assim, ele entrará em inanição, já que não terá alimento por parte de qualquer ação ou pensamento. Nunca devemos nos esquecer de que os objetos são desejáveis por causa da imanência de Deus. Nada, que se mova, ou não, pode existir privado de mim. Num certo estágio da evolução, a atração que os desejos exercem, se volta para o progresso. Só mais tarde eles são substituídos. A criança brinca com uma boneca, e isso é bom. Desperta seu amor materno em germinação. Mas uma mulher adulta brincando com uma boneca seria lamentável. Objetos de desejo atraem emoções que ajudam a desenvolver e a estimular a atividade intelectual. Deixam de ser úteis quando os transcendemos e, deixando de ser úteis, tornam-se prejudiciais. O efeito de tudo isso sobre o karma se evidencia por si mesmo. Desde que o desejo nos leva a criar oportunidades, e põe ao nosso alcance os objetos do desejo, nossos desejos planejam minuciosamente nossas oportunidades e possibilidades futuras. Abrigando apenas desejos puros, e não desejando nada, que não possa ser usado para servir, garantimos um futuro de oportunidades para ajudar nossos semelhantes, e de qualidades que serão consagradas ao trabalho do Mestre. O terceiro fio. Precisamos considerar agora, de que modo o karma trabalha em relação à atividade, o terceiro aspecto do eu superior. Nossas atividades, as formas pelas quais afetamos o mundo exterior da matéria, tecem o terceiro fio do nosso karma, e, sob muitos aspectos, ele é o menos importante. Nossos pensamentos e desejos, assim que se extravasam, por produzirem vibrações na matéria mental e astral que nos rodeia, ou por criarem formas pensamento específicas, bem como formas desejo, tornam-se atividades, são a nossa ação nos mundos exteriores de vida e forma, de consciência e corpos. No momento em que eles se precipitam para fora, passam a afetar outras coisas e outras pessoas. Eles são a ação, ou a reação, conforme seja o caso, do organismo sobre o ambiente.
A reação dos nossos pensamentos sobre nós mesmos, como vimos, é a construção do caráter e da faculdade. A reação dos nossos desejos sobre nós mesmos é a conquista de oportunidades, objetos e poder. A reação das nossas atividades sobre nós mesmos é o nosso ambiente, as condições e as circunstâncias, os amigos e os inimigos que nos rodeiam. A circunstância mais próxima, a expressão de parte das nossas atividades passadas, é o nosso corpo físico. Ele é modelado para nós por um elemental especialmente criado para essa tarefa. Nosso corpo é a resposta da natureza para aquela parte da soma das nossas atividades passadas, e que podem ser expressas numa única forma material, e a natureza aqui está representada nos senhores do karma, os poderosos anjos do julgamento, os registradores do passado. Trazemos conosco duas partes do karma, a natureza do nosso pensamento e a natureza do nosso desejo, as tendências em germinação que criamos durante a longa extensão do nosso passado. Nascemos com a terceira parte do karma, a que limita a expressão do eu superior e nos restringe. Nossa ação passada no mundo exterior reage sobre nós, como a soma das nossas limitações, o nosso ambiente, inclusive o nosso corpo físico. É provável que um estudo atento das atividades passadas e do ambiente atual traga como resultado o conhecimento de pormenores que não possuímos no momento. Lemos, nas escrituras budistas e hindus, uma quantidade de detalhes sobre esse assunto, provavelmente resultado de meticulosa e cuidadosa observação. Presentemente, nós, estudantes modernos, podemos apenas constatar alguns poucos casos definidos. Crueldade em grau extremo infligida a seres indefesos, sobre hereges, crianças ou animais, reage sobre os inquisidores, os pais e professores desalmados, e sobre os vivisseccionistas, sob a forma de deformidades físicas mais ou menos repulsivas e extremas, de acordo com a natureza e extensão de suas crueldades. Justiça perfeita. Da agonia física infligida resulta agonia física suportada, porque karma é a restauração do equilíbrio perturbado. O motivo, nesse caso, não suaviza, assim como a dor da queimadura não é aliviada por ter sido adquirida quando se salva uma criança do fogo. Quando um bom motivo existe, embora intelectualmente mal orientado, como salvar almas das torturas do inferno, no caso do inquisidor, ou salvar corpos das torturas das doenças, no caso do vivisseccionista, ele mostra seu resultado completo na região do caráter. Assim, podemos encontrar uma pessoa que nasceu deformada com um caráter delicado e paciente, mostrando que em sua vida passada, lutou para estar certo e fez o errado. Os anjos do julgamento são perfeitamente justos, e o fio de ouro do amor mal compreendido pode brilhar ao lado do fio negro tecido pela crueldade. Não obstante, o fio negro dará ao autor da crueldade um corpo disforme. Por outro lado, quando a cobiça do poder e a indiferença pela dor alheia misturaram suas malignas influências no ato de infligir a crueldade, uma deformação mental e emocional será o resultado. Um caso histórico é o de Marathi, que em vez de expiar a crueldade do seu passado, intensificou-a com novas crueldades na própria vida, em que estava colhendo a safra do mal desse passado. Doenças hereditárias e congênitas são também uma reação contra más ações passadas. O bêbado de uma vida passada nascerá numa família na qual a embriaguez deixou doenças nervosas, a epilepsia e outras assim. O libertino nascerá numa família infectada por doenças causadas por vícios sexuais. Uma hereditariedade má é reação contra atividades erradas do passado. Muitas vezes o homem que está colhendo uma triste safra mostra, em sua natureza moral, que se remiu do mal, embora a safra física permaneça. Paciência inabalável, uma forma doce e resignada de sofrer, mostra que o mal ficou para trás, que a vitória foi ganha, que as feridas recebidas no conflito doem e afligem. Muitos soldados, duramente atingidos em batalhas violentas, permanecem mutilados pelo resto de sua vida física, e ainda assim não lamentam, de qualquer forma, a angústia e a perda, pois estas constituem uma prova de que ele cumpriu gloriosamente seu dever para com a pátria.
E esses guerreiros, que assim venceram um combate maior, não precisam lamentar com demasiada amargura fraqueza, ou a deformidade de um corpo que revela suas lutas no passado, mas podem usar pacientemente a insígnia reveladora de um combate contra o mal que conseguiram dominar, sabendo que na outra vida nenhuma cicatriz dessa luta permanecerá. O nosso ambiente. A nação e a família na qual um homem nasce dão-lhe o campo apropriado, para que ele desenvolva as faculdades de que necessita, ou para exercitar as faculdades que recebeu, e que são necessárias para ajudar os outros, nesse lugar e nesse tempo. Às vezes, uma trabalhosa vida passada na companhia de superiores, vida que estimulou capacidades latentes, estimulando simultaneamente o crescimento das faculdades em germinação, é seguida por uma outra vida, calma, entre pessoas comuns, a fim de que seja testada a força adquirida, e a solidez do aparente domínio sobre o superior. Às vezes, quando um ego chegou a ganhar definitivamente certas faculdades mentais como parte do seu aparelhamento mental pela prática constante, nascerá em lugar onde essas faculdades serão inúteis, e enfrentará tarefas das mais incompatíveis. Uma pessoa ignorante do karma irá irritar-se e encolerizar-se. Realizará, murmurando, suas desagradáveis tarefas, e pensará, pesaroso, em seus talentos desperdiçados, enquanto o idiota do vizinho ocupa um cargo que não tem capacidade para exercer. Ele não compreende que o vizinho tem de aprender a lição que ele próprio já aprendeu, e que ele próprio não evoluiria mais e continuasse a fazer as coisas que já havia feito. Em situação semelhante, a pessoa que conhece o karma estudará serenamente o ambiente, compreenderá que nada irá ganhar fazendo o que para ele seria fácil fazer, isto é, aquilo que já fez bem no passado, e se voltará, contente, para a tarefa pouco agradável, procurando ver o que essa tarefa pode ensinar-lhe e dispondo-se, resolutamente, a aprender uma nova lição. O ambiente familiar. O mesmo acontece com o ego que se vê embaraçado com responsabilidades e deveres de família, quando saltaria para a frente, de boa vontade, para atender ao chamado, que pede auxiliares para um trabalho maior. Se for um ignorante do karma, ficará irritado contra os laços que o prendem, ou talvez chegue a rompê-los, assegurando, assim, sua volta no futuro. O conhecedor do karma verá nesses deveres as reações às próprias atividades passadas, e as aceitará pacientemente, e se desincumbirá bem delas. Ele sabe que quando essas atividades estiverem inteiramente redimidas, irão deixá-lo livre, e que, durante esse tempo, receberá algumas lições que lhe ensinarão o que, para ele, é obrigatório que aprenda. Procurará ver quais são essas lições e irá estudá-las, seguro de que as capacidades que elas proporcionam farão dele um auxiliar mais eficiente, quando for livre para responder ao chamado para o qual toda a sua natureza está vibrando. O conhecedor do karma procurará estabelecer na sua nação e na sua família condições que atrairão para elas egos do tipo nobre e adiantado. Para isso, ele cuidará para que os arranjos da sua casa estejam dentro de escrupulosa limpeza, suas condições de higiene, sua harmonia, seu bom sentimento e amorosa bondade, a pureza de sua atmosfera mental e moral, criem um imã de atração, trazendo para a sua casa, e para o seu relacionamento egos de alto nível, estejam eles à procura de nova encarnação, se pais jovens fizerem parte da família, ou estejam já de posse de um corpo, vindo para a família como futuros maridos e esposas, amigos ou dependentes. Na proporção em que seu poder se estende, ele ajudará a formar condições semelhantes na sua cidade, na sua província, no seu país. Ele sabe que os egos têm de nascer em ambientes apropriados, e que, assim, fornecendo bons ambientes, atrairá egos do tipo desejável. A nossa nação. No que se refere ao ambiente nacional, o conhecedor do karma deve estudar cuidadosamente as condições nacionais em que nasceu, e ver se nasceu ali principalmente para desenvolver qualidades nas quais é deficiente, ou, principalmente, para ajudar essa nação com as qualidades desenvolvidas nele próprio. Em tempos de transição, muitos egos podem nascer numa nação com as qualidades do tipo necessário para as novas condições pelas quais essa nação está passando. Assim, na América têm nascido muitos egos com grande capacidade de organização, com força de vontade altamente desenvolvida, e com aguda inteligência comercial.
Criaram-se os trustes, organizações industriais dotadas de grande capacidade, para mostrar as vantagens econômicas de abrir mão das competições, de controlar a produção e o abastecimento, de satisfazer a demanda, mas sem exageros. Abriram, assim, o caminho para o cooperativismo na produção e na distribuição, preparando um futuro mais feliz. Em breve nascerão egos, que verão na garantia de conforto para a nação maior estímulo, do que no ganho pessoal, e esses egos podem completar o processo de transição. Um grupo concentra as forças do individualismo em um ponto, outro grupo irá dirigir essas forças para o bem comum. Assim é o ambiente governado pelo karma, e, com o conhecimento dessa lei, pode-se criar o ambiente desejado. Se o ambiente se apodera de nós assim que nascemos, nem por isso deixa de nos caber a decisão sobre o que será esse novo nascituro. Nosso poder sobre o ambiente futuro está agora em nossas mãos, pois ele é criado pela atividade presente. Eis aí a luz para um homem bom, que se vê rodeado de condições infelizes. Ele construiu seu caráter, e também construiu as circunstâncias da sua vida. Seus bons pensamentos e desejos fizeram dele o que ele é, sua incompetência criou o ambiente dentro do qual ele sofre. Portanto, que ele não se contente em ser bom, mas trate também de que a sua influência em derredor seja benéfica. Então, isso reagirá sobre ele trazendo-lhe um bom ambiente. Por exemplo, uma mãe muito egoísta estraga o filho cedendo, à sua própria custa, a todos os seus caprichos, impedindo de dominar suas inclinações egoístas, alimentando sua natureza inferior, e deixando que se define sua natureza superior. O filho cresce egoísta, sem controle, escravo de seus próprios caprichos e desejos. Traz infelicidade para o seu lar, talvez lhe traga dívidas e vergonha. Essa é a reação criada pela mãe na sua insensatez, e ela terá de suportar as angústias que daí resultarem. Um homem egoísta, por outro lado, pode criar para si próprio, no futuro, um ambiente visto como afortunado pelo mundo. Com a esperança de obter um título, ele constrói um hospital, aparelhando inteiramente. Muitos sofredores ali encontrarão alívio, muitos doentes, prestes a morrer, ali acharão um bálsamo para seu derradeiro instante, muitas crianças serão cuidadas amorosamente para se conservarem sadias. A reação para isso tudo será um ambiente bom e agradável para ele próprio. Essa pessoa colherá a safra do bem físico que semeou. Mas o egoísmo também fez a sua semeadura, e mental e moralmente ele colherá também a sua safra, que será de desapontamento e dor. O conhecimento da lei. O conhecimento do karma não só possibilitará que um homem construa, como deseja, o seu próprio futuro, mas também o capacitará a entender a ação da lei do karma no caso dos outros, assim podendo ajudá-los com maior eficiência. Só pelo conhecimento dessa lei, podemos nos movimentar sem medo, e utilmente em mundos, onde a lei é inviolável, e, estando nós próprios seguros, possibilitamos aos outros a conquista de segurança semelhante. No mundo físico, a supremacia da lei é universalmente admitida, e o homem que desdenha a lei natural, não é visto como um criminoso, mas como um louco. Igual loucura, e de muito mais longo alcance, seria desdenhar a lei natural nos mundos acima do físico, e imaginar que, embora no mundo físico a lei esteja onipresente, os mundos moral e mental são desordenados e destituídos de leis. É bom lembrar a seguinte verdade. Embora os moinhos de Deus moam devagar, ainda assim moem muitíssimo fino, embora ele espere com paciência, ele moe com grande exatidão. Vimos que o nosso presente é o resultado do nosso passado, e que pelo pensamento construímos o nosso caráter, pelos desejos construímos a oportunidade de satisfazê-los, e pelas ações construímos o nosso ambiente. Consideremos agora, até onde podemos modificar, no presente, esses resultados do nosso passado, e até onde somos compelidos, e até que ponto somos livres. Assuntos abordados. O que é karma? Como curar karma? Como se libertar dos karmas? O que é karma? Karma e vidas passadas. Entenda seu karma. Karma na minha vida. Karma espiritual. Como se libertar do karma? Como curar karma familiar?